Alquimia da dor. Compreender a causalidade. Qualquer que seja a situação, ela não surgiu do nada. Não fomos sorteados nem escolhidos a dedo para enfrentar esse sofrimento. Ele não é resultado do acaso, nem um capricho da providência. Mesmo que não sejamos budistas, podemos refletir sobre os laços de causalidade e interdependência implícitos em qualquer situação e ter uma visão mais alargada. É fácil percebermos que há sempre muitas outras pessoas implicadas, muitas opções porque somos responsáveis e que teria bastado uma só circunstância diferente para que o resultado fosse outro. Se quisermos analisar o que levou à ocorrência de um acidente de viação, veremos que há um número infinito de causas. O condutor A, por exemplo, saiu de casa atrasado e cheio de pressa, irritado por ter discutido com a mulher. Conduzia depressa e estava distraído, pensando na discussão que acabara de ter, contrariado por se ter atrasado para um encontro profissional. O condutor B estava na sua hora habitual, fazendo o seu percurso diário, mas esquecera-se dos óculos escuros e tinha o sol de frente. Quando se apercebeu de que havia um buraco na estrada, tentou evitá-lo, mas perdeu o controle do carro e embateu no outro veículo. Se quisermos analisar melhor, todavia, descobriremos muito mais causas. Por exemplo, o motivo das dificuldades conjugais do condutor A, a razão pela qual o condutor B se esqueceu dos óculos, o temperamento colérico do condutor A, o descuido ou a distração do condutor B, etc. Se analisarmos cuidadosamente esta situação, encontraremos neste acontecimento o desfecho de processos de causalidade que se iniciaram anos antes, ou mesmo para um budista em vidas anteriores. Pouco a pouco a imagem do acontecimento vai aumentando, inserida num contexto muito mais vasto. O buraco na estrada já devia ter sido reparado, mas devido à negligência do serviço responsável, a reparação ainda não fora feita. As causas dessa negligência, por sua vez, levam-nos a problemas relacionados com a hierarquia e o relacionamento entre o pessoal dos serviços responsáveis, questões de burocracia e corrupção na Câmara Municipal. Podem estar envolvidos o ministro, o governo, a campanha eleitoral e as suas prioridades. No limite, poderíamos dizer que não existe nada neste mundo que não esteja envolvido neste incidente. Assim que, de um modo muito remoto ou subtil, alargando a nossa visão, obtemos uma imagem à escala local, nacional ou mundial, e então constatamos que este acidente não surgiu do nada, sendo antes o culminar de um conjunto de processos dinâmicos envolvendo muito tempo e muitas pessoas. Por outro lado, o ponto onde a intervenção de cada um dos condutores se prende com o culminar de todos esses processos é de natureza kármica e tem que ver com as suas próprias ações e os seus respectivos resultados. Num certo sentido, o acontecimento é uma espécie de mensagem para cada um dos intervenientes, um sinal qualquer coisa que no seu comportamento o prenda àquela circunstância desagradável. A tentativa de análise das causas de uma determinada situação permite-nos compreender o encadeamento que a produziu e libertamos-nos da sensação de termos sido vítimas de um engano ou de uma injustiça. O que nos acontece tem realmente algo a ver connosco, segue a lógica das nossas ações, sejam elas desta vida ou de outra. Não somos os únicos a sofrer. Quando sofremos, temos a sensação de que a nossa situação é terrível,
que no mundo não deve haver pior, que ninguém está a sofrer como nós. Como já afirmei anteriormente, o sofrimento tem tendência para nos centrar sobre nós próprios e para nos deixar no vórtice de um universo sofredor onde somos campeões olímpicos da desgraça. Na verdade, por muito terrível que seja a situação em que nos encontramos, não se pode comparar com o que se poderia ser. Temos sempre tendência para nos compararmos com aqueles que estão em melhor situação do que nós, ou para nos recordarmos dos bons tempos em que tudo corria bem e estávamos no auge da nossa felicidade. Mas também devemos lembrar-nos das pessoas que estão em situações infinitamente piores do que a nossa. Há uns anos, um amigo meu separou-se da mulher com quem vivia e a quem estava muito ligado. Foi uma separação dolorosa, que nenhum dos dois desejava, causada por razões inevitáveis e exteriores à sua relação. O meu amigo estava a passar por um mau bocado e decidiu fazer uma viagem à Índia para espairecer. Quem já visitou a Índia poderá fazer uma ideia do choque que ele sofreu. Nesse país o sofrimento é visível, a miséria, a fome, as doenças e as deficiências não estão escondidas, como são exibidas. Enquanto meio de subsistência por parte de mendigos, leprosos e deficientes. Por muito infeliz que o meu amigo estivesse, não podia deixar de sentir que, em comparação com o que via à sua volta, era um felizardo. Depois de ter visitado vários locais, ficou durante alguns dias no norte da Índia, onde travou conhecimento com um turista inglês que lhe contou a sua história. Viera visitar a Índia com a mulher e um casal amigo. Era um sonho antigo que só então tinham conseguido realizar. De início correra tudo muito bem. Passada uma semana e após algumas horas de viagem de táxi entre duas cidades indianas, decidiram parar para tomar uma bebida à beira da estrada. O motorista parou o carro, o inglês e o casal amigo saíram, mas a sua mulher, que entretanto adormecera, ficou dentro do carro. Enquanto tomavam chá, um caminhão colidiu com o carro e a senhora teve morte instantânea. Depois do trágico acidente, os amigos voltaram para a Europa. Ele conseguiu mandar cremar o corpo da mulher na Índia e prosseguiu viagem com as cinzas para as deitar no Ganges, como fazem os hindus. A história era chocante e a dor do inglês visível. Nessa noite, o meu amigo recebeu uma grande lição e sentiu-se grato pelo que lhe estava a acontecer. Afinal, ele e a sua ex-mulher poderiam voltar a ver-se e, inclusivamente, continuar a ser amigos. Assim, há sempre problemas mais graves do que os nossos. Se não nos fecharmos obstinadamente em nós próprios e ficarmos à escuta dos outros, veremos que existem milhares de histórias muito mais terríveis do que a nossa. Podemos ficar gratos por aquilo que temos, em vez de acharmos que entramos no Guinness Book das vítimas. Se nos for diagnosticado um cancro e depois nos informarmos que se enganaram, não ficamos aliviados e gratos? Do mesmo modo, se conseguirmos perceber que os nossos problemas poderiam ser infinitamente mais graves, também ficaremos gratos por nos ter sido poupado um sofrimento muito mais intenso. Não antecipar. Não nos contentamos em sofrer quando algo de desagradável acontece. Também sofremos antecipadamente ou por especulação. Pensamos que algo de mal nos vai acontecer. Basta alguém chegar um pouco atrasado para pensarmos que teve um acidente. Se estamos muito apaixonados, achamos que é bom demais para ser verdade.
Antevemos todos os obstáculos antes de agirmos. A mãe inquieta imagina que as piores desgraças acontecem ao seu filho. O marido receia outra cena de ciúmes por parte da sua mulher e o empregado teme que o patrão o despeça. Quantas vezes não estragamos tudo com esta nossa mania de imaginar sempre o pior? Em Moçambique, contaram uma seguinte história passada com um português que lá foi em serviço. Esse português tinha sido avisado pelos amigos para ter muito cuidado com os roubos. Todos lhe tinham explicado que precauções deveriam tomar e dado 1001 conselhos, de modo que o pobre andava muito tenso e desconfiado, sempre a olhar para todos os lados. Como talvez saibam, em Moçambique conduz pela direita. Mas ele, como não estava habituado, num dado momento entrou no carro pelo lado esquerdo e ao sentar-se exclamou: "Boa, agora roubaram-me o volante." Seguindo esta mesma ordem de ideias, há também a excelente anedota de um caixeiro viajante que já vai a conduzir há muitas horas. E já é de noite quando subitamente se apercebe de que tem um furo. Imagine-se a sua reação. Está em pleno Alentejo, cansadíssimo, a sonhar com um bom luxo e uma cama confortável. Protestando com os seus botões, sai do carro e abre a mala do carro à procura do macaco para mudar o pneu. As surpresas desagradáveis não ficam por ali, por mais que procure, não encontra o macaco. Lembra-se então de que o filho lhe tinha pedido emprestado, quase certeza de que se esquecera de lhe devolver e de o voltar a pôr no sítio. O nosso caixeiro viajante está agora furioso, mas quando tenta ligar o telemóvel e se apercebe que não tem rede, explode. Sim, senhor, bonito serviço. Depois de muitas mais exclamações e alguns pontapés, avista ao longe a tímida luzinha de um monte. Resmungando, decide pôr-se a caminho para ver se encontra alguém que lhe empreste um macaco. Pelo caminho dá largas à sua irritação e descompõe o filho pela sua irresponsabilidade. Depois insulta a mulher por mimar demasiado o rapaz. Seguem-se inventivas contra a qualidade dos pneus, as estradas de Portugal e a má vontade dos clientes. E agora sei lá como é que me vão acolher. Gente aqui perdida neste ermo só pode achar estranho que lhe batam à porta a estas horas. Se calhar nem abrem. Se não abrirem, eu bato outra vez. Hei de bater até me abrirem a porta. Ainda por cima é hora de jantar e aposto que vão ficar furiosos por eu os interromper. Não me admirava nada que nem sequer tivessem um macaco, ou pior, que não me quisessem emprestar. Tinha chegado à porta de casa, neste estado de irritação. Bate violentamente à porta até lhe a abrirem. Mas antes que lhe fizessem alguma pergunta, diz: "Aí é assim, pensa que eu preciso do seu macaco para alguma coisa? Pois pode ficar com ele, seu parvalhão." Quantas vezes também nós não nos preocupamos e sofremos com coisas que nunca chegam a acontecer. Ouvimos dizer que se vão fazer remodelações na empresa onde trabalhamos e começamos logo a magicar. Será que me vão despedir? Será que vou mudar de serviço? Será que vou ganhar menos? Se for para a rua, como é que vou pagar as prestações do carro? E por aí fora. Passamos uma semana a projetar os cenários mais negros, perdemos o apetite e não conseguimos dormir. No fim de contas, trata-se apenas de remodelar a decoração do escritório.
infringimos constantemente, sofremos terríveis e desnecessários com esta tendência para antecipar problemas. Quando dou por mim e recear um acontecimento qualquer, penso sempre: não penses nisso agora, seja o que for, logo se vê. Se alguma desgraça estiver para vir, bem, basta quando ela acontecer. Não vale a pena começar a sofrer antecipadamente. Impermanência. Nada deste mundo é permanente. Todas as situações, por mais terríveis que sejam, têm uma certa duração. Podem durar anos, meses, dias, mas acabam sempre por passar, e às vezes de maneira súbita. Quando nada deixa adivinhar o que vai acontecer no instante seguinte e estamos convencidos que a situação é duradoura e nenhuma solução aparece no horizonte, de repente tudo muda. Pensar que uma dada circunstância negativa vai durar muito tempo cria um sofrimento desnecessário. Na verdade, a simples ideia de duração provoca sofrimento. Imagine o maior prazer deste mundo, por exemplo, fazer amor. Imagine agora que em vez de durar 1 ou 2 horas, dura uma semana, 2, um mês, sem parar. Em vez de ser um prazer, seria uma tortura. Imagine que está de férias numa praia muito bonita e lhe dizem que não pode sair desse local, que vai ter de ficar ali para sempre. Por muito que esteja a gostar das suas férias, fica imediatamente angustiado. Portanto, quando surge uma situação difícil, sofremos mais se pensarmos que vai durar muito tempo. Temos de nos lembrar que qualquer situação, sendo resultado de um tão grande número de fatores, é por natureza muito instável. Basta que um dos fatores se altere a qualquer momento para que a situação mude. Uma vez que entre todos os fatores envolvidos há muitos que dependem da nossa própria perspectiva das coisas, por vezes bastaria mudar a nossa atitude de forma significativa para que a situação se desbloqueasse e evoluísse. Se não conseguirmos resolver um problema ou um conflito, é porque fazemos parte dele. Nunca nos podemos considerar vítimas de uma determinada situação, pois temos sempre a possibilidade de intervir, mais que não seja através de uma mudança de atitude interior, sem gestos nem palavras. Muitas vezes é a nossa própria reação que impede a situação de evoluir e faz com que se arraste durante muito mais tempo. Ficamos tão obcecados por ela e presos a uma determinada visão das coisas que no limite quase somos nós a cultivá-la. Conheço uma pessoa que já fez várias tentativas de suicídio. No decurso da sua vida encontrou-se algumas vezes em situações desesperadas para as quais não via outra alternativa senão o suicídio. Após 2 ou 3 tentativas falhadas, acabou por desistir e decidir que não voltaria a fazer mais tentativas. Os anos passaram e a sua vida mudou. Todas as situações difíceis que enfrentava se resolveram e ela enveredou por uma via totalmente diferente. Encontrou o budismo, descobriu finalmente um sentido para a sua existência e viveu momentos de grande felicidade. Sentiu então uma enorme gratidão por não ter conseguido suicidar. Nunca mais vou encontrar quem me ame, nunca mais vou poder ser feliz, nunca mais vou voltar a este sítio. Pensamentos deste género fazem-nos sofrer desnecessariamente. Nada é definitivo, não existe o nunca mais. Quantas pessoas não acabam por casar com o seu primeiro namorado ou fim de 20 ou 30 anos? Quantas não partem de um sítio tristes e chorosas, convencidas de que é para sempre, e regressam uns anos mais tarde, quando menos esperavam? Mesmo que não voltem a ver a pessoa que amamos ou a viver no país que gostávamos,
Isto não implica que nunca mais sejamos felizes. Em qualquer situação podemos pensar, por enquanto é difícil, mas melhores dias virão. Há momentos em que estamos bem e outros em que estamos mal, mas todos sabemos que ambos passam. Por isso, quando estamos numa situação difícil, podemos sentir-nos melhor se pensarmos, mais tarde ou mais cedo isto vai passar. Portanto, não vale a pena angustiar-me antes de tempo. Se tudo se resolver amanhã de manhã e eu não tiver conseguido dormir por me sentir culpado ou preocupado, terei passado uma noite de insônia em vão. Conta-se que havia um sapateiro que tinha um burro muito especial. O burro do sapateiro sabia fazer contas. Quando levantava a pata dianteira e batia com o casco no chão 4 vezes, se lhe perguntava quanto era 3 mais 5, batia 8 vezes. O burro nunca se enganava e pouco a pouco tornou-se muito famoso. O país em que o sapateiro vivia era governado por um rei cruel e caprichoso, que não se preocupava com o bem-estar dos súbditos e só se queria divertir. Um dia, um dos ministros falou ao rei do burro do sapateiro e o rei quis imediatamente vê-lo. Convocou o sapateiro e pediu-lhe que lhe mostrassem as habilidades do burro. O rei ficou encantado com o que o burro sabia fazer e recompensou o sapateiro por algumas moedas de ouro. Antes, porém, de o sapateiro se ir embora, disse-lhe: daqui a um ano tens de ter ensinado o teu burro a falar. Rindo, o sapateiro respondeu: Majestade, duvido que o meu burro consiga falar. O rei, pouco satisfeito com a desenvoltura do sapateiro, disse-lhe então: Pois se não conseguir falar, quem paga és tu. Se o teu burro não falar de hoje a um ano, serás condenado à morte. O sapateiro voltou para casa e contou a aventura à mulher. Ficou logo muito aflita. Surpreendida por ter o marido tão calmo, perguntou-lhe: Oh homem, então o rei diz que te vai matar e tu ficas assim tão calmo? Não deves estar a pensar que vais conseguir que o burro fale, pois não? O sapateiro deu uma gargalhada. Claro que não. Mas como isso é só daqui a um ano, até lá, ou morre o rei, ou morre o burro, ou morro eu. Cada dia é um dia. Na mesma ordem de ideias, pensar que temos de gerir o nosso sofrimento durante muito tempo é um fator de angústia. Se pensarmos, hoje o dia foi péssimo e amanhã vai ser igual. Depois da manhã, nada terá mudado e daqui a 6 meses ainda vou estar a sofrer. Esta perspectiva abala o nosso moral. Atravessei uma situação muito difícil há pouco tempo. No meio de uma conversa e em tom de brincadeira, o meu lama disse uma frase que me ficou gravada. Chaque jour suffit sa peine, que poderíamos traduzir por em cada dia a sua dificuldade ou cada dia é um dia. Quando chegava à noite, pensava nesta frase. E em vez de dizer foi um dia horrível e amanhã quando acordar vai ser igual, dizia: hoje consegui gerir a situação e chegar ao fim do dia. Amanhã logo se vê. Esta estratégia é muito usada pelos toxicodependentes em fase de desintoxicação. Ao fim de cada dia fazem uma retrospectiva e dizem:
Hoje não me droguei. Não fazem promessas nem planos para o dia seguinte. Não se sobrecarregam com obrigações a longo prazo. Cada dia pode ser uma vitória ou uma derrota, mas é apenas um dia e o dia seguinte é um novo desafio. Ter de fazer um esforço para gerir a dor durante um dia não é nada do outro mundo, mas ter de geri-la durante um mês ou um ano assusta-nos e desmoraliza-nos. Desencorajados perante tal perspectiva, perdemos uma boa parte da nossa força no momento em que mais precisamos dela. Pensar a longo prazo é um ato de autossabotagem. O piloto Guillaume, forçado a aterrar nos Andes, teve de caminhar vários dias e noites sem parar até encontrar socorro. Ao contar a sua história, confiou o seguinte a Saint-Exupéry: desde o primeiro dia, a minha grande preocupação foi impedir-me de pensar. O sofrimento era demasiado intenso e a situação demasiado desesperada. Para ter a coragem necessária para caminhar, não podia pensar nela. O que nos salva é dar um passo e outro e outro. Dar sempre o mesmo passo.